Ok. Vocês sabem que não temos testes. Se vocês estiverem felizes, louvado seja o Senhor. Ok? O que vamos fazer, santos, eu vou compartilhar esta mensagem final e então teremos um pequeno grupo de cooperadores que vão confirmar a mensagem. E depois vocês podem orar por 1 minuto ou 2. E esses irmãos virão ao microfone depois da mensagem para confirmar a palavra. Vamos começar da seguinte maneira. O que estamos falando, especialmente nesta reunião, mas em todas as reuniões, as mensagens, estamos falando de cumprir a maior promessa da Bíblia. E a maior promessa da Bíblia está em Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja. Que isso ainda está sendo realizado. Edificarei a minha igreja. E vocês podem ver que o título desta mensagem, eu já falei isso antes, precisamos experimentar, desfrutar e expressar Cristo como o doador dos dons e o constituinte da armadura de Deus. Primeiramente, ele é o doador dos dons. Isso está no capítulo 4. Na verdade, santos, veremos que por meio do tráfego universal de Cristo, ele dá dons aos seus corpos. Todos nós somos dons para o seu corpo. Cada membro do meu corpo é um dom para o meu corpo. Então nós vamos ver isso e ele nos fez dons para o seu corpo, nos fez membros edificadores do seu corpo para a sua expressão. Isso é no capítulo 4. No capítulo 6, o que vemos é muito específico, não sei se vocês sabem, se vocês já entraram nisso, nós consideramos a armadura de Deus como diversos itens, mas o que precisamos ver é que o próprio Cristo é o constituinte da armadura de Deus. Então, cada item da armadura de Deus é o próprio Cristo. Precisamos experimentar, desfrutar e expressar Cristo como constituinte da armadura de Deus. E isso nos torna membros guerreiros do corpo de Cristo, lutadores com o seu domínio. Nós o experimentamos como o que dá dons, o doador dos dons, e nos tornamos membros edificadores do corpo para a sua expressão. Quando nós o experimentamos, desfrutamos e desfrutamos como o constituinte da armadura de Deus, nós expressamos Deus para o domínio de Deus, que é o cumprimento final de Gênesis 1, 26. Ele quer um novo homem coletivo, a sua imagem e coleção, representando-o com seu domínio para a edificação da igreja como seu corpo, a fim de consumar a Nova Jerusalém. O que quero fazer, santos, lembrem-se, ainda não cruzamos a linha de chegada, certo? Mas estamos terminando esta reunião e vamos permanecer juntos. Vocês permanecem comigo e eu com vocês. O que eu quero fazer, santos, primeiramente, é ler Efésios 4, de 7 a 16 para vocês. São versículos muito importantes e eu vou ler para vocês o que o irmão Otmani falou sobre Efésios 4. Quero que vocês notem logo no começo essas palavras: ascendido, que subiu e desceu, ascendido, que mostra o tráfego universal de Cristo. Subiu e desceu. Vamos começar com o versículo 7. Se vocês quiserem acompanhar, exercitem seu espírito para ouvir com um espírito de oração. Ele falou: a cada um de nós foi concedida a graça segundo a medida do dom de Cristo. O dom de Cristo é uma pessoa. Todos somos dons. Cada um de nós tem uma medida. Essa medida é do tamanho de um membro do corpo de Cristo, certo? Então a graça nos foi concedida segundo a medida do dom de Cristo. O meu ombro é um grande membro, certo? Então ele precisa receber mais suprimento, mas o dedinho, ele também recebe suprimento, o dedinho da minha mão. Eu preciso do dedinho. Bem,
Não vou dar o exemplo que o irmão Lee usa para isso. Todos precisamos dos nossos membros. Ouçam. Por isso diz a Escritura, quando ele subiu às alturas, aqui está a palavra subiu, levou cativos os que estavam sob cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que também desceu às partes inferiores da terra? O que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelistas e alguns como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro, pelas ondas e levados ao redor por todo o vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro, mas apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem nós crescemos nele em todas as coisas e funcionamos a partir dele. Devemos crescer nele e a nossa função provém dele, de quem todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado, por meio de toda a junta do rico suprimento e por meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. O irmão Ron referiu-se a isso. Eu quero ler a vocês o que o irmão Watchmani disse sobre Efésios 4. Isso está no volume 57 da coletânea das obras de Watchmani, e o título é A Reassunção do Ministério de Watchmani. Graças ao Senhor que o ministério do irmão Watchmani foi reassumido. Isso foi algo grandiosíssimo. E ele deu essa mensagem sobre o corpo todo servindo, em 26 de abril de 1948. E ainda está sendo realizado isso. Ainda está sendo levado a cabo. O subtítulo é O Testemunho do Corpo ser a restauração final de Deus. Creemos que Deus está restaurando a coisa mais difícil hoje. O que o Senhor mais precisa hoje é o cumprimento de Efésios 4. Parece que, embora não tenhamos que nos preocupar com o cumprimento de João 3,16, não temos medo de que não seja cumprido e não estamos preocupados. Suponha que alguém diga que ele creu e se perguntar o que ele deve fazer se ainda não recebeu vida eterna. Ele creu, mas não viu nenhum resultado. O que ele deve fazer? Não estamos preocupados com isso. Eu li o Novo Testamento mais de 200 vezes. Que tal isso? Eu não estou preocupado com nenhuma outra passagem. Eu li inclusive Apocalipse algumas centenas de vezes. Não estou preocupado também com esse livro. Contudo, estou preocupado com Efésios 4. Estou preocupado como essa passagem da Bíblia será cumprida. Efésios 4 diz que a obra do ministério é chegar à unidade da fé. A igreja é o corpo de Cristo e ela se edifica em amor. Não estamos preocupados com coisas como o novo céu, nova terra e o lago de fogo. Mas quando eu deito na minha cama, sempre tenho uma preocupação com o cumprimento de Efésios capítulo 4. Estudei a Bíblia e tenho orado, mas ainda não tenho a certeza de que a condição em Efésios 4 será cumprida na igreja hoje.
Entre os filhos de Deus hoje, há muita confusão e todo tipo de divisões. Quando seremos um? Hoje há todo tipo de ministérios. A situação é muito complicada. Como esse capítulo pode ser restaurado? Veja a próxima sentença. Contudo, irmãos e irmãs, cremos que haverá um dia quando a restauração do Senhor alcançará o cumprimento de Efésios 4. Nós vimos no ministério do irmão Lee, especialmente no final, ele estava lutando para nos introduzir na realidade de Efésios 4. O irmão Lee nunca esqueceu essa palavra. Então ele fala, Deus está fazendo uma obra de restauração por toda parte. A obra final entre todas essas obras será a restauração do testemunho do corpo. Deus está nos levando hoje de volta para o princípio, para nos restaurar à condição no início, no princípio. Eu só queria ler isso para vocês, para que vocês fiquem impressionados com isso. Vamos ver agora o algarismo romano 1. Efésios 4, de 7 a 16, apresenta-nos Cristo como o doador dos dons para a edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo. Essa edificação é pelo conceder, o dispensar da graça divina, segundo a medida do dom de Cristo. Letra A diz, todo membro do corpo de Cristo é um dom indispensável ao corpo. Um dom indispensável ao corpo. Eu vou pular Efésios 4, 7, já mencionamos. 1 Coríntios 12, 14 a 22, mostra que cada membro é um dom indispensável ao corpo. E 1 Coríntios 12, o que Paulo faz é ele compara o corpo místico de Cristo com o nosso corpo físico. Na verdade, o corpo místico de Cristo é a realidade, o nosso corpo físico é uma figura dessa realidade. Você pensa ao contrário, mas não. Isto é uma figura e o corpo de Cristo é a realidade. Paulo diz palavras assim, o corpo não é um só membro, mas muitos. Essa é uma grande restauração. O corpo não é um só membro, mas muitos. Quando estamos em reuniões ministeriais, nós não temos um coro atrás da gente. Temos? Isso é um exemplo. O corpo não é um só membro, mas muitos. Todos precisamos uns dos outros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou parte do corpo, por exemplo, o pé é um membro do corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Pensa, se eu fosse apenas um olho aqui, um olho enorme, todo mundo ia sair correndo pela porta. Isso é monstruoso, certo? Se todo o corpo fosse um olho, onde estaria o ouvido? Se fosse toda a audição, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, contudo, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. O que vemos nesta passagem da palavra, 1 Coríntios 12, eu fiquei impressionado. Paulo ter escrito a Bíblia dessa maneira, em Gálatas 1, não posso citar exatamente qual é o versículo, mas ele fala que durante algum tempo, Paulo foi para a Arábia.
E há uma nota de rodapé ali, eu não me lembro exatamente, mas o irmão Lee diz algo assim: Paulo foi para a Arábia e não sabemos por quanto tempo ele ficou lá. Certamente foi uma quantidade de tempo considerável. O que Paulo estava fazendo na Arábia? Será que ele estava construindo coisas com areia? Não. Ele estava relendo o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Ele estava relendo o Antigo Testamento e descobrindo, fazendo descobertas. Em todo lugar ele via Cristo e a igreja. Então, ele edificou aquilo e viu novas coisas. Em 1 Coríntios 12, talvez você possa. Eu não quero falar com toda certeza, mas talvez... Paulo, sem Paulo, onde estaríamos? Eu sou grato por ele ter ido para a Arábia e ter voltado. O que aconteceu com essa pessoa? Bem, pensem nisso, ok? Agora, aqui há duas proibições quando praticamos a vida do corpo. Uma, nunca se compare com outros membros. Nunca se compare com a função de outros membros. Você vai falar, eu não posso ser como o irmão Mitsu. Ok, Mitsu. Eu não posso ser como o irmão Mitsu, então eu não sou do corpo. Eu não tenho a função dele. O irmão Mitsu tem uma função grandiosa, eu não posso ser igual a ele, eu desisto, vou embora, não sou do corpo. Não é por causa disso que eu não sou do corpo. Eu sou do corpo, e o Mitsu também é do corpo. Mas eu não devo me comparar com ele. Eu não devo cobiçar a função dele, eu devo apreciar a minha função. Santos, apreciem a sua função no corpo. Eu aprecio a função do irmão Mitsu no corpo. Se eu estou falando errado o seu nome, me corrija, irmão, por favor. Miso, eu lembro de sopa de miso soup, e eu lembro de Mitsu. Quando falamos dos santos serem membros indispensáveis do corpo, é impressionante. Atos 9 é um capítulo sobre a conversão de Saulo. Temos 3 mensagens do estudo Vida de Atos, chamada A Conversão de Saulo. Eu encorajo que vocês leiam cuidadosamente aquelas 3 mensagens. É espetacular. Mas eu quero zerar num versículo. Atos 9, 29. 25. Atos 9, 25. Saulo foi para Damasco, ele foi cegado, Ananias foi lá, impôs as mãos sobre ele. Eu gosto do que o Ananias falou, ele disse, Saulo, irmão. A primeira palavra de Saulo de Tarso ouviu, de outro membro do corpo, foi irmão. Irmão. Irmão Mitsu, você não gosta de ser chamado de irmão? Então, somos parte da noiva de Cristo, os irmãos. 13. Paulo estava pregando o evangelho e os opositores queriam matá-lo, queriam prendê-lo e matá-lo. E ele fala, os seus discípulos, Saulo de Tarso tinha discípulos naquela ocasião, certo? Ele disse, seus discípulos o levaram pela mão e o baixaram pela muralha numa cesta. O que é impressionante aqui, Santos, quando você chega a 2 Coríntios 11, 32 a 33, Paulo fala desse versículo, Atos 9, 25, e o que ele mostra aí é que as coisas da sua fraqueza atestavam que ele era um verdadeiro apóstolo. Se você for vindicar o seu apostolado, o que você vai dizer? Eu dei uma mensagem para 20 mil pessoas, num grande estádio, eu fiz algo espetacular. O que Paulo disse para vindicar o seu apostolado, ele falou de ser baixado pela
na muralha numa cesta. O que é isso? Em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, mandou guardas para me prender, e eu fui, e por uma janela me desceram em um cesto pela muralha e escapei das suas mãos. Essa foi a vindicação da autoridade apostólica de Paulo e santos. Isso é uma figura da vida da igreja. Estavam fazendo assim, certo? Descendo Paulo no cesto. Na vida da igreja, ou você está na cesta, ou você está segurando as cordas. Certo? Irmão Mitsu, às vezes você está ali dentro da cesta, ali não é fácil. Se eu tivesse lá, talvez eu pulasse pela muralha, muralha abaixo e ia quebrar as pernas, os braços. Mas nós vemos que a vida do corpo, nós estamos descendo os santos. Ele entrou, precisava fugir, e ele entrou ali, nós descemos ele pela muralha em segurança, certo? Ou às vezes o irmão Lee estava do outro lado da corda e nós estávamos na cesta, certo? Bem, santos, todos nós somos casos de estar numa cesta. Todos nós somos fracos, todos nós dependemos do corpo, todos nós precisamos dos santos para nos descer pela muralha. Muitas vezes precisamos estar num cesto e precisamos que os santos nos abaixem pela muralha. Nós precisamos ter um contato pessoal com o Senhor, certo? Mas eu acho maravilhoso que isto foi um sinal de que Paulo era um apóstolo. Ele dependia do corpo ao máximo. É marcante isso. Vamos ver Romanos 12, 4 e 5. São versículos grandiosos. Quando o irmão Lee compartilhou isso no estudo Cristalização de Romanos, ele disse: eu estou indo rápido demais aqui. Eu vou ler 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. O versículo 6 diz que temos dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. Em Efésios 4, 7, a graça, Deus em Cristo como a nosso desfrute, a graça supre os dons. Em Romanos 12, 6, os dons são diferentes segundo a graça que nos foi dada. Então, os dons no versículo 6 de Romanos 12 são as capacidades e habilidades que provêm do nosso desfrute de Deus em Cristo como Espírito. Quando desfrutamos do Senhor ao máximo, nós temos o desfrute máximo de Cristo, e aí, inconscientemente, nós recebemos funções, habilidades, capacidades. Então, a graça produz as habilidades e capacidades. E se lermos depois do versículo 6, é impressionante. Não colocaríamos isso como capacidades e habilidades, mas eis aqui algumas delas: profetizar, servir, ensinar, exortar. Preciso de graça para exortar você. Isso é uma habilidade ou uma capacidade no corpo de Cristo. E isso vem do nosso, a ofertar, vem do nosso desfrute do Senhor. A diligência também vem do nosso desfrute. Mostrar misericórdia com alegria. Socorrer os santos. E isso vem do nosso desfrute de Cristo. E
Romanos 12:6 fala das habilidades ou capacidades que vêm do nosso desfrute do Deus triuno como graça, enquanto Efésios 4:7 fala do Deus triuno corporificado em Cristo, tornado real como o Espírito da graça, nos supre como o dom, como um membro do corpo de Cristo. Essa graça nos supre. Nós temos esses dois lados. O dom de Cristo é uma pessoa constituída com a vida e o elemento de Cristo, dispensados a ela pela Trindade Divina. Em 2 Coríntios 1,15, eu gosto desse versículo, Paulo disse aos Coríntios: eu pretendia ir primeiro até vós, para que tivesseis graça em dobro. Ou seja, quando eu vim pela primeira vez até vocês, quando eu fui aí, vocês tiveram graça. Se eu for novamente, vocês terão graça em dobro. Nós deveríamos ser capazes de falar isso. Se você vier me visitar, Mitsu, eu tenho graça. Se eu vejo você novamente, eu tenho graça dupla. Graça em dobro, o meu desfrute duplo do Deus triuno. Paulo disse em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus, eu sou o que sou. O que isso significa é que a própria existência de Paulo, seu viver, era pelo desfrute do Deus triuno. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E esse é o serviço de Paulo. Então a graça tinha tudo a ver com a própria existência dele e o seu viver como membro do corpo de Cristo. E graça tinha tudo a ver com o seu labor para edificar o corpo de Cristo. Item 2, cada pessoa adotada tem uma medida e a graça divina é dada, dispensada a ela, segundo aquela medida. Agora, chegamos a Romanos 12:3. Eu quero ver esse versículo novamente, porque isso foi uma grande luz para mim no estudo Cristalização de Romanos. Eu vou ler esses versículos para você. Paulo disse, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Pense, porém, com sobriedade, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Nossa fé acompanha a graça. Em Romanos 12:2, apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo e somos transformados pela renovação da mente. Isso nos dá sobriedade no versículo 3. E quando temos sobriedade, não pensamos de nós além do que convém. Em outras palavras, nós compreendemos qual é a nossa medida e queremos permanecer nessa medida, não queremos ir além dela. Essas duas coisas. Uma coisa, não queremos ir adiante daquilo que Deus nos mediu. Por outro lado, queremos preencher plenamente aquilo que Deus mediu para nós. Então, 2 Timóteo 4, quando Paulo diz a Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério, aquela palavra ministério é a função pessoal de Timóteo como um membro do corpo, como um ministério único do corpo. Cumpre cabalmente o teu ministério. Esse ministério, o seu ministério é a sua função específica no corpo para levar a cabo o ministério do corpo. Então, quando Paulo falou para ele cumprir cabalmente o seu ministério, ele cumpre plenamente o teu ministério. Aquilo que Deus mediu para você, cumpre plenamente o teu ministério. Quero compartilhar um parágrafo que o irmão Lee compartilhou aqui, que me toca muito, que
Não devemos pensar de nós além do que convém, porém com sobriedade, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Eu nem sabia que isso aqui foi impresso. Eu editei isso. E eu li para o irmão Lee e ele disse amém. Quando você lia para ele, ele era como um detetor de metais. Você tem de aprender aquilo que o irmão Lee queria que fosse impresso e aquilo que ele não queria que fosse impresso. Porque eu estou falando para vocês aqui, certo? Mas, como se o irmão estivesse falando aqui, mas tudo aquilo que é impresso das palavras do irmão Lee vão para toda a terra. Então, você tem que considerar a terra toda quando você vai imprimir as coisas. Ouçam. Se você acha que é maior que Paulo na quantidade de fé, você está louco. Você não tem sobriedade. E se você fosse sóbrio, tivesse sobriedade, você ia falar, o irmão Paulo era uma grande montanha e eu sou uma pequena pedra. Alguns santos, eles acham que são maiores que os presbíteros. Isso não é sobriedade. Pelo menos os presbíteros são 4 centímetros maiores que você. Eles são pelo menos um pouquinho maior, um pouquinho mais velhos espiritualmente do que você. Pensar além do que convém de nós mesmos sem ter sobriedade é anular a ordem adequada da vida do corpo. Quando ouvir aquela palavra, anular, você vê aquelas rebeliões no final da década de 80 por diversos pontos de vista. Eu vi por este ponto de vista. Nós apreciávamos aqueles irmãos, eles se viraram contra a restauração do Senhor, porque não tiveram uma mente sóbria, não tiveram sobriedade, pensaram além do que convém a respeito deles mesmos, não tiveram sobriedade, e por não ter sobriedade, eles achavam que podiam fazer a mesma coisa que o irmão Lee, que poderiam usar os mesmos livros de referência que o irmão Lee usava e dar a mesma mensagem. Isso não ia funcionar. Isso é como, eu não tenho diante de mim, mas é como, deixe-me ver aqui, em 1 Coríntios 12, diz que se o ouvido disser, porque eu não sou um olho, não sou do corpo. Aqueles irmãos não eram um olho. Você estava sentado do lado do irmão Lee, ele era com um olho, ele conseguia ver tudo. Um irmão deu um testemunho ainda, me lembro, o irmão Lee falou, você viu isso antes, Ed? Eu fiquei pensando, o que o irmão Lee viu, Senhor? E eu sei que ele viu alguma coisa. Ele deu uma conferência inteira em cima daquela curta profecia daquele irmão. Então, sou eu sei que ele tinha essa função de um olho no corpo. Bem, mas se você achar que o irmão Lee era um membro de 5 talentos, quantos anos são necessários para surgir um membro com 5 talentos? Diversos anos. Se ele era... O Darby era um homem de 5 talentos, o irmão Otmani era um homem de 5 talentos, o irmão Lee era um homem de 5 talentos. Não é ter sobriedade se você achar que você tem mais do que 5 talentos, certo? Por que eu não ouso ensinar nada além do que está neste esboço? Seria loucura? Isso não é sobriedade, não é sobriedade. Então, quando fazemos isso, quando esses irmãos fizeram isso, eles anularam a ordem adequada da vida do corpo e trouxeram confusão e divisão para o corpo. Vocês veem isso? Não pense de si mesmo além do que convém. Isso anula a ordem adequada da vida do corpo. Letra B. A edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo é mediante a outorga ao corpo de Cristo das pessoas dotadas como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são constituídos pelo dispensar da Trindade Divina por Cristo como a cabeça em sua ascensão, incluindo a sua ressurreição.
é a outorga ao corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função no corpo. Eu não vou ler isso tudo aqui, mas eu vou cortar tudo. Eu vou dizer só uma coisa do que eu escrevi aqui. Uma vez, Ruth e eu estávamos juntos, estávamos em determinado lugar e eu disse para ela, eu realmente queria falar isso. Eu falei, Ruth, eu acho que eu não devo mais compartilhar. Isso é demais para mim, eu não estou qualificado. Naquela manhã, eu desfrutei esse versículo. Onde eu te enviar, tu irás, e tudo que eu te ordenar, falarás. A todos a quem te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Aí eu pensei, Senhor, quer eu queira ou não, eu tenho de ir onde o Senhor me enviar, e eu tenho de falar quando o Senhor mandar. Eu não tenho muito para falar sobre isso, mas, bem, depois que o irmão Lee foi ter com o Senhor, nós compreendemos, percebemos que toda a restauração está aqui, o irmão Lee não está mais, o que faremos? E aí estávamos pensando no treinamento semestral, Benson, Andrew, Ron e eu nos reunimos, oramos, tivemos comunhão. Que livros vamos restaurar? O Benson, Andrew e o Ron, e eu estava ouvindo eles e falei amém para todos eles. Eles falaram, deveríamos falar do livro de Hebreus, porque o estudo vida de Hebreus foi o treinamento mais elevado que teve. Então é isso que devemos falar. Então, durante 2 treinamentos, nós cristalizamos o livro de Hebreus. Bem, e Santos, não estou falando isso, que o Senhor me cubra. Não estou falando isso para me gloriar. O Ron e eu temos funções diferentes, nós apreciamos a função um do outro, mas por alguma razão, o Minoru, o Benson e o Andrew tinham outro irmão. O Minoru, Benson e Andrew, os 3 disseram, sentimos que o Ron e o Ed devem falar nesse treinamento. Eu falei, ó Senhor Jesus, mas o outro irmão ficou irritado. Por que ele ficou irritado? E esse mesmo irmão, ele não está mais aqui. No treinamento do estudo Vida de Josué, o irmão Lee compartilhou uma mensagem e aí pediu que o Minoru, eu e outro irmão, seguindo a mensagem dele, compartilhássemos alguma coisa. Eu estava morrendo de medo, estava apavorado. Eu falei, por que o irmão Lee me chamou para fazer isso? Eu nem estava aqui há tanto tempo. Mais tarde, eu descobri que aquele irmão ficou irritado por não ter sido chamado para falar. Eu estaria cheio de alegria se não fosse chamado e o irmão Lee chamasse ele. Não havia onde eu me esconder. E eu tive que compartilhar. Quisesse ou não. E eu compartilho com vocês, trainees. O irmão Lee, em Josué 9, toda a história de Josué 9 é a história como os gibeonitas enganaram os israelitas. Eles enganaram. Não vou contar a história toda. Então, o irmão Lee compartilhou sobre isso. Você vê algumas das notas de rodapé em Josué, são espetaculares. Quando o irmão Lee estava descendo e eu ia subir na plataforma, o irmão Lee falou, irmão Ed, ele falou, irmão Ed, quero que você diga a todos quem são os gibeonitas. E ele falou, se você não souber quem eles são, você pode tomar emprestado todos os meus dicionários bíblicos. Eu parei, não falei nada. Quando o irmão Lee estava descendo as escadas, eu ouvi ele sorrindo, falando que agora te peguei, hein? Agora te peguei. Eu estava ali na plataforma olhando para os santos. O que eu vou falar? Ouçam, santos.
foi a grande misericórdia do Senhor para mim. Naquela manhã, eu tinha estudado quem eram os gibeonitas. E eu usei 2 dicionários do irmão Lee, dicionários bíblicos do irmão Lee. Eu descobri quem eram os gibeonitas. Eu levantei e falei para todos os santos quem eram os gibeonitas. Eu não sei como o irmão Lee se sentiu. Ele falou, aí, a ideia de você foi bom, eu não tinha ideia disso. Então, temos de apreciar a porção uns dos outros, certo? Considere todos os irmãos que compartilham aqui. Eu aprecio toda a porção de todos eles. Realmente, cada vez eu vejo algo novo quando eles compartilham. A última reunião, nós vimos que precisamos andar em amor e na luz. O amor é a natureza da essência de Deus. A luz é a essência da expressão de Deus. Isso é a natureza divina, certo? Essa foi uma palavra maravilhosa. A palavra antes dessa, o irmão Rick compartilhou sobre o novo homem como a obra-prima de Deus, certo? Eu fiz aquele esboço e eu vi alguma coisa nova ali. Isso acontece. Eu faço o esboço, quando os irmãos compartilham o meu esboço, eu vejo coisas que eu não tinha visto. Eu falei, Rick, eu estou ouvindo a tua mensagem. Ele compartilhou sobre ordenanças, formas, maneiras de viver, as ordenanças. Ele falou sobre as formas. Nós fazemos a coisa dessa maneira na nossa localidade. Você vai para outra localidade, você tenta impor aquilo para aquela localidade. Eu fui tão iluminado, eu estava pensando um monte de experiências que eu tive, ou de qualquer maneira, foi tremendo, não foi? Foi tremendo. Ouça, eu falei para o Rick, agora. O irmão Lee compartilhou aquilo no estudo Vida de Efésios. O Rick compartilhou aquilo na forma de aplicação e experiência. Foi a primeira vez que isso foi ministrado a uma congregação grande como essa, desde o ministério do irmão Lee. Há quanto tempo estamos na restauração? Eu nunca tinha visto um ministrar como esse até ontem. Quando o irmão Lee compartilhou e depois, anos depois, eu ouço o Rick ministrar assim. Não foi maravilhoso? Ele simplesmente repetiu o ministério, mas aplicou na experiência. Vamos ver o item 1. Às vezes eu faço uma pausa, posso ver todos esses caminhos. Eu tenho que parar porque o Rick falou, Ed, você não deve entrar por esses meandros aí. É melhor ficar no centro do rio. Ele está certo. 1. Efésios 4:8 diz, quando ele subiu às alturas, levou cativos os que estavam sob cativeiro e concedeu dons aos homens. Ouçam, Paulo estava lendo o Salmo 68 e ele viu a realidade do Salmo 68. No Salmo 68:1 fala da arca, indo adiante de todos os filhos de Israel. Quando a arca ia adiante, havia um ditado que falava, levante-se Deus e fujam os seus inimigos. Então a arca é uma figura de Cristo, descendo do terceiro céu para a terra, viajando o tempo todo até o Monte Sinai, em ascensão até o Monte Sião. Letra A. Alturas, na citação de Salmo 68:18, refere-se ao Monte Sião, que simboliza o terceiro céu, onde Deus habita. Salmo 68 implica que foi na arca que Deus ascendeu ao Monte Sião, após a arca ter obtido a vitória, e isso retrata como Cristo obteve a vitória e ascendeu triunfantemente aos céus.
Números 10, 35 diz isso. Fala, partindo a arca, Moisés dizia, vocês não amam Moisés? Eu amo todos na Bíblia. Eu amo Moisés. Ok. Sabe, Moisés escreveu o Salmo 90. Ele escreveu um dos Salmos. E diz que foi escrito por Moisés, o homem de Deus. Moisés, o homem de Deus. Veja o que Moisés disse. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. C. Por meio desse tráfego universal e em sua ascensão, Cristo levou cativos aqueles que estavam sob o cativeiro de Satanás e os deu como dons ao seu corpo. Eu li isso para vocês. O que eu quero fazer, perdoe-me, eu não posso falar melhor do que isso. Eu quero ler uma porção do estudo Vida de Efésios. Mensagem 38. Ouçam. Cristo viajou. O nosso Cristo é um viajante. Ele é o Deus triuno que viaja. Cristo viajou dos céus para a terra, da terra para o Hades, do Hades de volta para a terra e da terra para o terceiro céu. É por esse tráfego universal que os dons foram dados ao corpo. Como podemos dizer da terra para o Hades? Porque em Efésios 4 diz que ele foi às partes mais baixas da terra, que é o Hades. Quando ele entrou no céu, ele desceu do terceiro céu para a terra. Passou pela vida humana, morreu uma morte toda inclusiva, desceu para o Hades, certo? No paraíso, a parte agradável do Hades, e disse ao ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, e desceu para lá. Foi para o Hades. Do terceiro céu ele desceu para a terra, da terra para o Hades, do Hades para a terra em ressurreição, e da terra para o terceiro céu em ascensão. Quando ele fez aquela última ascensão, ele nos levou como um trem de cativos. Ele entrou nos céus como um conquistador com um trem de cativos e apresentou seus cativos ao Pai, que por sua vez os deu de volta a ele como dons. E então Cristo deu todos esses cativos como dons para os homens. Todos os anjos sabem que quando Cristo desceu ao terceiro céu, ele estava levando um trem de cativos e esses cativos foram apresentados ao Pai. Que celebração vitoriosa essa procissão deve ter sido. Isso está na Bíblia, isso aí é real. Isso não é ficção. Como aqueles que foram capturados para ele, não temos como fugir. Bem? Não. Às vezes pensa, eu vou me aposentar, tem umas situações que eu estou sofrendo. Eu me lembro que uma vez eu falei, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu falei, Senhor, se eu fosse tu, eu não teria feito isso. Com relação a mim, certo? Senhor, se eu fosse tu, eu não permitiria que isso acontecesse comigo. Eu tive uma longa conversa com o Senhor. Foi no campo de futebol da escola Loara, muitos anos atrás. Eu andava ali naquela pista de corrida, tendo uma longa conversa com o Senhor. Senhor, tu não deverias ter feito isso. E o Senhor falou um pouquinho para mim de volta. No fim da minha longa conversa, no final disso, mas Senhor Jesus, eu ainda te amo. E não dá para fugir. Não consegui fugir. Quer eu entendesse ou não, não temos como fugir. Ele nos apresentou ao Pai, depois de nos ver com grande apreciação, o Pai devolveu ao Filho os dons
Dessa maneira, todos nós fomos dados com dons ao corpo através da viagem universal de Cristo. Agora somos cativos de Cristo, aqueles que foram levados nesse treinamento até o alto do universo, apresentados ao Pai e dados de volta ao Filho como dons aos homens. O que precisamos comparar? Vocês têm Efésios 4 e Salmo 68. Em Efésios 4 fala que ele deu dons aos homens. E no Salmo 68 diz, recebeste dons entre os homens. Quando Cristo ascendeu ao Pai, ele nos apresentou como troféus ao Pai. Então, o Pai nos recebeu como seus troféus. Então, ele nos deu de volta a Cristo. E Cristo nos deu como dons ao corpo para edificação do corpo. Não é tremendo isso? Por causa da viagem universal de Cristo, não somos mais pecadores, somos filhos de Deus, troféus ao Pai e dons para o corpo. Posso ouvir um amém mais forte que esse? Não estamos na denominação que o Rick estava falando aqui, certo? Você pode falar amém aqui, não tem problema. Eu lembro que o Rick falou, quem falou amém? Não vamos fazer isso aqui. Se precisamos falar amém! Efésios 4, vemos os dons. Enquanto no Salmo 68 temos o receber dos dons. De acordo com o Salmo 68, o Filho deu ao Pai, ele nos conquistou, nos levou ao terceiro céu, e o Pai nos recebeu como seu troféu, mas o Pai nos deu de volta para o Filho. Então, em Efésios 4, o Filho deu a todos nós como dons para a igreja. Então, nós, os salvos, não apenas fomos dados à igreja, mas a todo mundo. Por isso, aonde quer que vamos, devemos ser uma grande bênção para os outros. Você crê nisso, Mitsu? Você é uma grande bênção, irmão, para todo o mundo. Eu posso mandar você para qualquer lugar, você vai ser uma bênção. Se você vier para minha casa, você vai ser uma bênção na minha casa. Se você for para a Rússia, você vai ser uma bênção na Rússia. Bem, número 1, entre parênteses, os santos redimidos estavam sob o cativeiro de Satanás antes de serem salvos pela morte e ressurreição de Cristo. Em sua ascensão, Cristo levou os cativos, ou seja, ele resgatou-os do cativeiro de Satanás e tomou-os para si. Ele levou cativos os que estavam cativos, levou o cativeiro, o cativo. Nós estávamos cativos por Satanás, ele venceu Satanás, venceu a morte, tomou os cativos de Satanás e tornou seus cativos. Vocês não amam ser cativos de Cristo? Então, em sua ascensão, Cristo os conduziu ao céu como seus cativos em sua procissão de inimigos derrotados, e essa palavra é da versão amplificada. Procissão de inimigos derrotados, e os tornou dons para o seu corpo. Agora, Cristo está celebrando o seu triunfo sobre eles, seus inimigos derrotados, e está constituindo-os como seus cativos numa procissão triunfal em seu mover para o seu ministério de edificar o seu corpo. Isso é 2 Coríntios 2,14. Graças a Deus que no Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você pode falar, sim, isso aconteceu aqui. Se você ler o ministério aqui, em outras partes, o irmão Lee falou, isso tem de ser aplicado a nós na experiência. Eu vou ler um pouquinho para vocês da autobiografia de uma pessoa no Espírito. Ouçam. Vou ler só algumas passagens que eu marquei. Diariamente, precisamos orar, Senhor, faz de mim o teu cativo. Nunca me deixe vencer. Derrota-me o tempo todo. Porque se nós o derrotamos, nós perdemos.
Nunca deixe-me vencer. Se nós ganhamos, nós perdemos, certo? Queremos ser vencidos por Ele, derrotados por Ele. Essa passagem na autobiografia de uma pessoa no Espírito fala: espero que vocês concentrem a sua oração nesta coisa. Senhor, torna-me teu cativo, nunca deixe-me vencer, derrota-me sempre. Eu estava na Freeway Southwest em Houston. Quem é de Houston aqui? Você é de Houston? Ainda tem lá a Freeway Sudoeste? Tem ali um certo estacionamento. Eu estava naquele estacionamento. Aquilo lá é como se fosse um estacionamento, porque fica engarrafado e ninguém anda, o carro não anda. Eu estava ali, pus uma fita cassete e esta mensagem estava ali. E o irmão ali falou: se você quiser ser útil ao Senhor, não ore para ser espiritual. Fala: Senhor, eu sou um pequeno cativo, vence-me, Senhor, faz de mim um cativo, nunca me deixe vencer. E eu desliguei o cassete e fiz aquela oração naquela freeway, que é um verdadeiro estacionamento. Nunca me deixe ir embora, Senhor. Santos, faça essa oração, faz ela parte da sua conversa com o Senhor. Os germos, elementos da rebelião ainda estão conosco, portanto temos de ser derrotados, conquistados, subjugados e, por fim, levados como cativos na procissão triunfante da vitória de Cristo. Você tem de dizer para si mesmo e ao Senhor que você está disposto para ser um cativo de Cristo. O que a igreja precisa, o que o mundo precisa, não é uma pessoa dotada, mas uma pessoa cativa. É claro que a pessoa cativa é um dom. Hoje o que a igreja precisa não é de gigantes espirituais, mas de um pequeno cativo. Vou falar só isso. Da o livro Autobiografia de uma Pessoa no Espírito. Se queremos ser aqueles que experimentam, desfrutam e expressam Cristo, na realidade, na experiência, precisamos fazer essa oração. Eu faço essa oração o tempo todo. Como você pode esquecer de orar? Eu orei isso naquela freeway lá, que é um verdadeiro estacionamento. Uma vez, em Houston, eu estava trabalhando na construção e eu tinha um carro que não tinha ar-condicionado, estava quente. Eu estava derretendo ali dentro. Acho que perdi muito peso ali de tanto suar. Eu nunca posso me esquecer. Como mais podemos ser conquistados pelo Senhor para expressá-lo? Precisamos da Bíblia. Precisamos ler a Bíblia com espírito e atmosfera de oração. Não tire férias da Bíblia. Ouçam isto, eu amo isso. O Deus triuno está envolvido com a Bíblia. É por isso que esse livro é único. Eu me lembro de uma história que aconteceu no século passado, e eu creio que um cidadão americano estava visitando um país na América Latina e observou um nativo daquele país sentado lendo a Bíblia. O americano começou a ridicularizar aquela pessoa porque ele estava lendo a Bíblia. Aquele nativo tinha sido um canibal antes de ser salvo. E ele reagiu para aquele homem daquela maneira: Senhor, se esta Bíblia não tivesse entrado em mim, você já estaria dentro de mim. Eu gosto disso. Ele está comendo a palavra de Deus que o transforma, e ele não era mais um canibal selvagem. Somente a Bíblia pode fazer isso. A Bíblia. Há muitos casos de pessoas sendo mudadas só por ler uma única porção da Bíblia. Essa foi a situação com um irmão que, por fim, tornou-se um cooperador entre nós. Quando ele era jovem, ele era um patriota, um nacionalista muito patriota e ativo. Ele odiava os países estrangeiros e as religiões estrangeiras ao cristianismo. Um dia, ele entrou num templo de ídolos. Para sua surpresa,
alguém entregou uma Bíblia para ele num templo de ídolos. Uau! Aquela Bíblia estava ali há muito tempo porque estava toda empoeirada. A Bíblia estava aberta no Salmo 1. Ele começou a ler o Salmo 1 por curiosidade. Quando ele leu isso, é isso que está na Bíblia? Ele foi lendo, e aí, por fim, começou a chorar e rolou no chão, se arrependendo. Então, ele foi mudado a tal ponto que decidiu deixar esse relacionamento político e se tornar um seguidor de Cristo, ganhou o encargo de levar a Bíblia para a China para pregar o Evangelho de Cristo, e ele disse isso para mim pessoalmente e mais tarde se tornou um dos nossos cooperadores. Eu não sei quem deixou aquela Bíblia ali, mas eu sou grato por isso. Isso mostra a eficácia e a maravilha da Bíblia. Eu quero compartilhar mais um ponto. E é assim que podemos experimentar, desfrutar, expressar Cristo e ser seus cativos na prática. Santos, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Essa passagem de 1 Coríntios 3, Apolo regou. Todos precisamos ser regados. Você já foi regado nesse treinamento? Nós temos sido regados. A igreja cresce por regar o corpo de Cristo pelos membros dotados. Nós, crentes, somos plantas vivas. Fomos plantados em Cristo, Ele é o solo rico no qual fomos plantados. Uma vez que fomos plantados, temos de ser... Quando uma planta é plantada, ela precisa ser regada. O sul da Califórnia é um lugar muito seco, com muito pouca vegetação. Então, o sul da Califórnia começou a receber água do estado de Nevada, e o rezado é que a Califórnia se tornou muito verde e bela. Se você for para minha casa, eu não tenho um jardim enorme, mas ele é muito verde, e eu tenho uma roseira ali bonita. Antigamente aquilo era um deserto, agora tem uma roseira ali. Eu não preciso sair para comprar rosas fora, eu tenho rosas na minha casa, mas eu ainda compro rosas. Bem, os regadores, os sprinklers, em muitos jardins, regam os jardins para mantê-los verdes e crescendo. Precisamos regar as pessoas ao nosso redor. Se você estiver nas reuniões da igreja e do ministério, você será abençoado com ser muito regado, com muita água. Não importa quanto tempo você gasta lendo a Bíblia na sua casa, não pode substituir as reuniões da igreja, e eu acrescento as reuniões do ministério. Alguns ficam insatisfeitos com os presbíteros na igreja ou com as reuniões da igreja, falam, eu não preciso ir para as reuniões. Uma vez que eu fico em casa lendo a Bíblia, tá bom. Não, você precisa ler sua Bíblia, sim, mas você também precisa das reuniões. O Senhor é onipresente, então eu vou dedicar o reunião da tempo para ficar em casa lendo a Bíblia por 2 horas. Contudo, eles descobrirão que essa tentativa é menos benéfica do que as reuniões. Quando você está na reunião, quer você goste ou não, os regadores estão ligados. Não sei se vocês... Eu vou compartilhar o seguinte. Eu estava na casa de um irmão no Kansas. Trabalhava em trigo. Eu trabalhava na colheita de trigo no Kansas, na plantação de trigo. Era um oceano de trigo. E havia aquele sistema de irrigação imenso, regando os trigos. E quando estamos na reunião, eu vou compartilhar. Às vezes alguns irmãos se levantam e eles são como um grande regador que está irrigando ali. E aí levanta outro irmão e joga um pouquinho de água. Alguns regadores fazem assim. Mas quando eles fazem isso, aquela plantinha que está perto dele recebe água. Santos, todos somos regadores.
ok? A reunião da igreja pode não parecer tão bem para você, mas você ainda é regado na reunião. Alguns santos dormem na reunião, mas ainda experimentam ser regados. Espero que você acorde. Eu vou parar por aí. Eu gosto dessa ilustração dos regadores de irrigação. Alguns irmãos são um dom especial para o corpo, como grandes regadores. A maioria de nós só regamos um pouquinho. Alguns de nós são... Eu me lembro um irmão compartilhando. Eu não entendi nada do que ele falou. Eu estava tentando entender. Depois da reunião terminou, eu contatei outro irmão. Ele falou, irmão Ed, você não desfrutou o máximo que aquele irmão falou? Eu falei, Senhor Jesus. E eu não entendi o que ele falou, mas ele regou o outro irmão. Ele regou aquele irmão. Vamos mais rápido agora. 2. Quanto mais Cristo sobe e desce em nós, capturando-nos e derrotando-nos, mais Ele nos enche com Ele mesmo para constituir-nos dons para o seu corpo. Cristo subindo e descendo no universo, Ele sobe e desce em nós. Então, se você estiver derrubado, Cristo vai visitar você e vai subir com você para o terceiro céu. Então, você pode ficar um pouco orgulhoso e Ele faz você descer. Você fala, Senhor Jesus, perdão por ser orgulhoso, e aí Ele leva você para cima de novo, subindo e descendo em nós. A vida cristã, santos, a vida cristã, como eu vou falar isso, a vida cristã, no oeste de Kansas, há uma estrada que vai reto. Os caminhões detestam dirigir naquela estrada, porque é fácil eles dormirem. É fácil eles caírem no sono, porque ela é reta. Mas a vida cristã não é assim. A vida cristã é assim, altos e baixos e curvas, certo? Uma hora você está embaixo, aí você está lá em cima, você desce. Aí você desce e você sobe de novo nas montanhas rochosas. É assim que somos transformados. Subimos e descemos, viramos para lá, viramos para cá. Eu estou vendo esse irmão, a cara dele, ele está olhando. Eu amo esses irmãos. Eu sou igual a você, irmão. Olha lá. Não se preocupe, irmão, não se preocupe. Não fala, Senhor, por que você está dirigindo assim? Não, desfrute a viagem. Ok? C. A edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo se dá pelas pessoas dotadas a aperfeiçoarem os santos no dispensar divino, para que todos os santos sejam capazes de fazer a obra do testemunho do ministério neotestamentário, que é edificar o corpo de Cristo. 1. As pessoas dotadas aperfeiçoam os santos, nutrindo-os segundo a árvore da vida, com o suprimento de vida para o seu crescimento em vida. 2. As pessoas dotadas, vejam, há certas pessoas dotadas, quando escrevemos isso, Deus deu alguns como apóstolos, outros como profetas, como evangelistas, pastores, mestres. O que essas pessoas dotadas fazem? Eles nos aperfeiçoam para funcionar como eles. Não temos o tamanho deles, mas eles nos aperfeiçoam para funcionar da mesma maneira. Talvez algum será um apóstolo, mas eu posso ser um apóstolo para o meu vizinho? Eu posso ser enviado? Talvez eu não seja um grande profeta, como uma grande junta, mas eu posso profetizar. Santos, temos livros sobre profetizar. Eu editei esses livros, leiam esses livros, leiam. Por que você não profetiza? Assiste lsmwebcast.org. Ouçam o irmão Lee falar. E vocês vão aprender a ministrar a palavra. Vamos prosseguir. Eu só vou falar uma coisinha sobre profetizar.
Se você quiser aperfeiçoar os santos para profetizar, a primeira coisa que você tem de fazer é estabelecer um padrão para profetizar. Falar, como você está profetizando? Não, temos de levantar e profetizar. Eu sentava ao lado do irmão Lee, ele falava, Ed, é sua vez, levanta e profetiza. Eu falava, Senhor Jesus, eu precisava de remédio para o coração o tempo todo que estava sentado do lado do irmão Lee. Ele estabeleça um padrão, um exemplo de profetizar. Dê o exemplo. Fale aquilo que você viu. Você tem que ver algo. Você tem de ver algo. Fala o que você viu, com as palavras vivas dessa vida. Sob a inspiração do Espírito, exercitando o seu Espírito, isso é profetizar. 3 elementos que constituem a profecia: revelação, constituição e inspiração. E essa inspiração vem de você exercitar o Espírito. Você tem de ver algo primeiro. Quando você vê algo, isso não torna você um pouco maluco, um pouco doido? Você viu algo e você quer que os outros vejam o que você viu. Então, para transmitir o que você viu, você precisa das palavras. E você diz, Senhor, me dá palavras para transmitir essa revelação. E essas palavras vêm do ministério, vêm da Bíblia, vêm do ministério, vêm da Bíblia, que vem da Bíblia. O ministério não substitui a Bíblia, o ministério abre a Bíblia, mostrando qual é o significado intrínseco da Bíblia. Então, nós falamos o que a Bíblia fala, certo? E fazemos isso com a inspiração do Espírito Santo, pelo exercício do nosso espírito. Desculpe, eu entrei nessa questão do profetizar, mas ouçam, o principal quando você fala é exercitar o seu espírito. Número 1, eu vi em 2 ocasiões, ainda posso ver isso acontecendo. Um cooperador levantou para falar, o irmão Lee parou, ele falou, irmão, exercita o seu espírito. E mais tarde, 6 meses depois, outro cooperador foi falar, ele parou, falou, irmão, exercita o seu espírito. Eu falei, Senhor Jesus, é melhor eu continuar exercitando o meu espírito. Quando eu vi o irmão Lee, eu vou dar uma citação do irmão Lee para vocês. Veja o que ele disse. Eu sou um homem maluco que exercita o espírito falando Cristo. Esse maluco é entre aspas, é claro. Você sabe o que é exercitar o espírito? Vai para o lsmwebcast.org. Não há um monte de histórias aí, mas ali o espírito do irmão Lee era tão poderoso, porque ele era uma pessoa que exercitava o espírito. Eu disse para os treinados, vocês vão para o microfone e falam, eu vou compartilhar A, B e C. Você sai de lá, você esqueceu do A, esqueceu do B e compartilhou C, D e G. Então você senta e fala, nunca mais eu vou falar. Ouçam, santos, certamente precisamos da verdade, precisamos conhecer a verdade, mas ouça, digamos que você não falou nada segundo a verdade, se você não exercitar, se você falar tudo segundo a verdade, mas não exercitar o seu espírito, os santos não vão ganhar nada. Não vão ganhar revelação, não vão ganhar nada. Mas se você falar algumas coisas erradas, exercitando o seu espírito, os santos vão ganhar alguma coisa. Perdoem-me, jovens. Eu usei o exemplo de um avião. Se o avião estiver caindo, pegando fogo, você desce pegando fogo, exercitando o seu espírito. Gastei muito tempo na profecia. Bom, 3. O resultado desse aperfeiçoamento, o apóstolo Paulo, apóstolos, profetas, evangelistas, eles aperfeiçoam você a pregar o evangelho. Todos precisamos pregar o evangelho. Alguns irmãos são evangelistas, como o irmão Dick Taylor. O irmão Dick Taylor é um evangelista. Espero que ele esteja assistindo hoje à noite. Ele é um evangelista. Quando você está ao lado, eu já viajei com o Dick para a Rússia. 1900 e... Que ano que foi, Bill Lawson? 1993. Dick, eu e o Andrew fomos para a Rússia, 93, certo? Eu e o Dick éramos colegas de quarto. Quando você está com o Dick Taylor,
você vai desfrutar o Senhor, quer você queira ou não. E você prega o Evangelho quando você está com Ele, porque Ele está sempre pregando o Evangelho. Ele é um evangelista. Então, pastores e mestres. Pastores e mestres. Para ser um pastor, você tem de ser um mestre. Para ser um mestre, você tem de ser um pastor. O pastor é para cuidar e o mestre é para ensinar. Quando você junta essas coisas todas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. APEST, isso aí em inglês dá uma palavra apest. Eles acusavam os judeus acusavam os crentes, dizendo que eles eram uma peste, que estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Precisamos ser esse tipo de peste, certo? Precisamos ser apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores e mestres, certo? Em função. 3. O resultado desse aperfeiçoamento é que todos chegaremos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem maduro e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse aperfeiçoamento fará com que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para outro pelas ondas e levados ao redor por todo o vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema satânico de erro. 5. Esse aperfeiçoamento fará com que cada membro do corpo de Cristo seja um membro que edifica em amor, crescendo na cabeça e funcionando a partir da cabeça. Agora chegamos ao algarismo romano 2. Há só 2 algarismos romanos aqui, ok? E eu vou conseguir percorrer todo o esboço, ok? No algarismo romano 2, Efésios 6, 10 a 20, revela que Cristo é o Cristo, a pessoa, o próprio Cristo, é o constituinte da armadura de Deus. Eu tenho encargo por isso, irmãos. Talvez eu vou sair saltando de novo, mas eu fiz isso por uma razão. Todos aqui em João 8, 44, a palavra, o Senhor chamou o diabo de mentiroso e pai da mentira. Satanás é um mentiroso, Satanás é ladrão e homicida. O inimigo vem para roubar, para matar e destruir. O que Satanás quer fazer? Ele quer roubar o nosso desfrute de Cristo, ele quer matar a nossa função, ele quer nos destruir, quer destruir tudo que ele faz. Ele é um destruidor. Veja em Apocalipse, fala que ele enganou toda a terra habitada. Mas nós não estamos enganados. E eu quero que vocês percebam que Satanás é uma pessoa terrível, muito má. Mas, ouçam, eu estou pulando para o capacete da salvação. Fala que precisamos receber o capacete da salvação, certo? Para nos cobrir de todo tipo de coisa. Uma das coisas é o medo. O medo. Eu vou ler algo para vocês, ouçam. Isso está na série de novos crentes que o irmão Watchman deu. Satanás foi um homicida desde o princípio, assim como ele é um mentiroso desde o princípio. Todo pensamento de morte vem de Satanás. Toda noção de morte é um meio para fugir de alguma coisa, vem de Satanás. Satanás fez Jó pensar em morrer. Vocês já leram o livro de Jó? Muito bom. Muito bem. Se você usar as notas de rodapé do Estudo Vida, você vai entender os livros da Bíblia. Então, Satanás fez Jó pensar em morrer. Olha o que Jó falou. A mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Nossa. Eu não tenho uma esposa assim. E eu não tenho uma esposa assim como a de Jó. Ela falou: amaldiçoa a Deus e morre. E o Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento.
Satanás fez Jó pensar em morte. Satanás estava indo para ter com... O irmão Lee estava indo para ter com o Senhor, e alguns de nós tivemos o privilégio de estar com ele. Quando ele estava indo para ter com o Senhor, ele descobriu que um outro cooperador idoso, eu não quero falar muito, expor quem era um irmão fiel, mas ele estava a ponto de desistir, porque estava sofrendo muito, estava a ponto de desistir. E o irmão Lee estava saindo desta terra. Ele chamou esse cooperador pelo telefone, ligou para ele e falou: irmão, não desista, continue lutando contra a morte, como eu estou. Que tal isso? Que homem Deus! Então, pensar em morte, não apenas com Jó, mas com todos os filhos de Deus, todas as noções, pensamentos de suicídio, desejo de morrer e morte prematura, são tentações de Satanás. Muitos de vocês sabem melhor do que eu. Tantos jovens têm pensamentos suicidas. É horrível isso, horrível. Satanás tenta os homens a pecar, tenta os homens a morrer também. Esses pensamentos de perigo durante as viagens são ataques de Satanás. Devemos rejeitar esses pensamentos sempre que eles vêm e não permitir que eles permaneçam em nós. Temos de rejeitar todo tipo de medo. Satanás pode encontrar um lugar para se alojar antes para trabalhar nos filhos de Deus. Ele não consegue trabalhar se não achar lugar. Portanto, o primeiro ataque dele é ganhar uma cabeça de praia. Ele nos ataca depois a partir dessa cabeça de praia. Não devemos dar terreno algum para ele. Essa é a maneira de vencer. Se há uma área que pode se tornar uma fortaleza de Satanás, é o medo. Satanás primeiro vem com as provações e a primeira coisa que ele faz é colocar medo em nós. Uma irmã experiente disse que o medo é o cartão de visitas de Satanás. Quando você recebe o medo, Satanás entra. Se você rejeita o medo, Satanás não consegue entrar. Todo pensamento de medo é ataque de Satanás. Tudo aquilo que você tem medo, por exemplo, se você vai experimentar tudo aquilo que você tem medo. O Jó falou, aquilo que eu mais temia é o que vem ocorrendo comigo. Então, Satanás ataca no ambiente, principalmente na questão do medo. Se você... O medo não vem de Deus. Sentimento de medo não vem de Deus, é de Satanás. Se você sentir medo, rejeite. Satanás, eu rejeito o teu medo. Eu amo o Senhor Jesus. Se você resistir às coisas de Satanás, se você aceitar o sentimento de medo de Satanás, você vai estar dando a oportunidade de você experimentar exatamente o que você está temendo. Então, se tivermos medo, é porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Espero que vocês apreciem isso. Eu aprecio muito isso. Rejeite toda forma de medo. Toda a armadura de Deus é para todo o corpo de Cristo como o guerreiro coletivo, não para nenhum membro do corpo individualmente. Devemos lutar a guerra espiritual no corpo e não individualmente. Lutar a batalha no corpo. Em Deuteronômio 32:30 fala como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000. Pensa isso. 1 persegue 1.000, 2 deveriam perseguir quantos? 2.000. Não, mas 1 persegue 1.000 e 2 fazem fugir 10.000. É 5 vezes mais a sua força. Maravilhoso. Em Efésios 2, letra B. Eu vou ler para vocês. Foi daqui que o irmão Lee teve
o título do livro, Sentai, Andar, Estai Firmes. Em Efésios 2, estamos sentados em Cristo nas regiões celestiais para participar de tudo que Ele cumpriu. Nos capítulos 4 e 5, andamos em seu corpo na terra para cumprir o propósito eterno de Deus. Depois, no capítulo 6, permanecemos firmes no seu poder nas regiões celestiais para lutar contra o inimigo de Deus. 1 de João 4:5 fala que todo aquele que é gerado por Deus vence o mundo. Tudo que é gerado por Deus. Não é toda pessoa, é tudo. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. O que é isso aí? Que é esse tudo? Tudo que é gerado porque é nascido de Deus vence o mundo. João 3,6 fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, o nosso espírito vence o mundo. Em 1 de João 5,4 fala: esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Nosso espírito é um espírito de fé. 2 Coríntios 4,13, nosso espírito vence o mundo. Quando você está no seu espírito, você vence o mundo. 6. Eu vou contar uma história que o irmão Watchmani contou. Um exército, havia uma guerra muito tempo atrás. Um exército tinha tanques. Os tanques eram novos. E eles não tinham tanque, só tinham rifles, o outro exército. O que eles iam fazer? Aí vem os tanques, o que eles vão fazer? Dar tiro no tanque? Pim! Não acontece nada. Ele atira de novo, pim! Não acontece nada. Aí atira de novo, pim! Não acontece nada. Atira de novo, pim! Não acontece nada. Aí o homem do tanque fica curioso, ele levanta a tampa para ver, quando ele põe a cabeça para fora, toma um tiro na cabeça. Então, não saia do tanque do seu espírito. Quando acontecem esses pins no seu ambiente, não tire a cabeça para fora do tanque. Não? Certo? Portanto, permanecei firmes, tendo cingido a vossa cintura com a verdade. Verdade aqui refere-se a Deus em Cristo como a realidade em nosso viver, ou seja, Deus tornado real e experimentado por nós em nosso viver. Isso é de fato o próprio Cristo expressado por nós. A verdade com a qual estamos cingidos é o fato de Cristo que experimentamos, porque o viver de Paulo estava conformado ao modelo de Cristo. Ele tinha força para enfrentar toda oposição e circunstâncias adversas. Tendo vestido a couraça da justiça. Essa couraça cobre a nossa consciência, simbolizada pelo peito. Ao lutar contra Satanás, nosso acusador, precisamos de uma consciência purificada pelo sangue, uma consciência livre de ofensa. 2. Eles o venceram porque eram treinados. Eles venceram porque tinham as melhores notas por limpar o quarto. Vocês têm notas por limpar o quarto? Sim. Bem, eu não sei se eu posso fazer o que vocês fazem. Mas não é por isso que nós vencemos. Nós não vencemos por ser pessoas grandiosas. Vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Nossa resposta às acusações de Satanás deve ser: eu venço Satanás, o acusador, não pela minha perfeição, nem por uma consciência livre de ofensa, mas pelo sangue do Cordeiro. Estou protegido contra suas acusações pela couraça da justiça. E calçado os pés com o firme fundamento do Evangelho da paz. O Rick compartilhou isso outro dia, que Cristo fez a paz por nós na cruz. Cristo fez a paz por nós na cruz, com Deus e com o homem, e essa paz tornou-se nosso evangelho. Então, isso é muito significativo para nós. Colossenses 3,15, a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração, a qual fomos chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. F fala da certeza da fé, dos dardos inflamados do maligno. 1 fala, os dardos inflamados são as tentações propostas, dúvidas, perguntas, mentiras e ataques de Satanás. Precisamos tomar o escudo da fé para acabar esses dardos inflamados, apagar.
2. Precisamos exercitar o nosso espírito de fé com a nossa vontade subjugada e ressurreta para crer que a manifestação do Senhor é para destruir as obras do diabo. 1 de João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A palavra destruir também pode ser traduzida desfazer. Nós podemos orar, Senhor, desfaz todas as obras do diabo em mim. Tudo que o diabo está tentando fazer, desfaz, Senhor, todas essas obras. Ele veio para destruir as obras do diabo. Pedro, o Senhor falou com ele sobre a sua morte e ressurreição. E eu não creio que Pedro ouviu a palavra ressurreição. Ele deve ter ouvido só morte, crucificação. Então ele falou, Senhor, isso jamais te aconteça. Ponto de exclamação. E o Senhor se virou para ele e falou, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque sem a morte de Cristo, não temos a sua ressurreição, não temos nada. Ele tem a sua morte que termina todas as coisas e a ressurreição que suplanta tudo. E a igreja foi produzida em sua ressurreição, certo? Bom, 3. Precisamos exercitar nosso espírito de fé para crer que a morte do Senhor destruiu Satanás. Pela morte, ele o destruiu, aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Precisamos exercitar nosso espírito de fé para crer que a ressurreição do Senhor envergonhou Satanás. Todos esses versículos são muito bons. Precisamos exercitar nosso espírito de fé para crer que a ascensão do Senhor está muito acima do poder de Satanás. Devemos ter fé em Deus, que é verdadeiro, vivo, presente e está disponível. Devemos ter fé no coração de Deus. O coração de Deus para conosco é sempre bom. Ele não tem intenção alguma de nos punir, ferir, nem de fazer com que soframos perda. Tudo que acontece conosco, tudo trabalha para o bem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. E é para sermos transformados e conformados à sua imagem. Satanás não apenas nos acusa, uma descrição em Apocalipse 12, a descrição de Satanás é o que nos acusa dia e noite diante de nosso Deus. O que nós precisamos? Do sangue do Cordeiro, certo? Mas ele não nos acusa apenas, ele acusa Deus para nós. Ele fala, veja, Deus vai te levar, o que vai acontecer com você? Você falou coisas negativas a respeito de Deus, mas o coração de Deus para conosco é sempre bom. Romanos 8:31 fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? 8. Devemos ter fé na fidelidade de Deus. Deus não pode mentir, mas é sempre fiel à sua palavra. Devemos ter fé na capacidade de Deus. Devemos ter fé na palavra de Deus. Deus é obrigado a cumprir tudo o que Ele falou. 1 Tessalonicenses 5:24, no versículo 23, fala que o próprio Deus da paz vos santifique completamente e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 24 ele fala, fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Vocês dizem amém a isso? Se você estiver naqueles grupos que o Ricky falou, não diga amém, certo? Mas nós estamos naqueles grupos. Nós somos hoje o povo do amém. Que mudança maravilhosa na minha vida, dizendo amém à palavra de Deus. 11. Devemos ter fé na vontade de Deus. 12. Devemos ter fé na soberania de Deus. Sob a sua soberania, até os nossos erros cooperam para o bem. O que soberania significa? Indica a autoridade ilimitada de Deus, o poder ilimitado de Deus e a posição ilimitada de Deus. Talvez
Como é que é? Você muda para algum lugar e depois você percebe, eu não deveria ter mudado para cá. Bom, mas agora você já está aí, o que você vai fazer? Você tem que ter fé na soberania de Deus. Sob a sua soberania, até os seus erros, por ter mudado para aquele lugar, vão cooperar para o seu bem. Você entende o que eu estou falando? Até os nossos erros cooperam para o nosso bem. Obrigado, Senhor, Tu és soberano. Eu errei. Se você não pode cometer um erro se Deus não deixar que você cometa o erro. Tenta cair agora, você não consegue. Eu lembro uma vez o irmão Lee falou, tenta cair agora, você não consegue. Mas, às vezes, nós caímos, nós fracassamos, falhamos, mas até os nossos erros cooperam para o bem por causa da soberania de Deus. Letra G, recebei o capacete da salvação para cobrir a nossa mente e nossa mentalidade contra os pensamentos negativos enviados pelo maligno. Esse capacete, essa cobertura é a salvação de Deus. Satanás injeta ameaças, preocupações, ansiedades, medos e outros pensamentos enfraquecedores na nossa mente. A salvação de Deus é a cobertura que tomamos contra todos eles. E essa salvação é o Cristo Salvador que experimentamos em nossa vida diária. H. Recebei a espada do Espírito, o qual é a palavra de Deus. Entre os 6 itens da armadura de Deus, a palavra do Espírito é o único para atacar o inimigo. Com a espada, nós cortamos o inimigo em pedaços. Cristo, como o Espírito e a palavra, nos supre uma espada como uma arma ofensiva para derrotar e matar o inimigo. 3. Quando Logos, a palavra constante da Bíblia, torna-se rema, o falar presente, instantâneo e vivo do Espírito para nós, esse rema é a espada que corta o inimigo em pedaços. Não apenas isso é o inimigo exteriormente. Satanás significa adversário, a palavra Satanás significa adversário. Ele é o adversário interiormente. Quanto mais tomamos a palavra tem o poder mortificador, a palavra é uma espada. Às vezes nós não precisamos usar a palavra assim, a espada dessa maneira assim. Não, a espada tem que vir para nós. E vem para nós, porque com essa palavra espírito, com essa espada espiritual, com esse poder de matar, quanto mais lemos e oramos a palavra, mais meditamos na palavra, mais o nosso orgulho e todos os elementos negativos em nós são mortos e o adversário é morto. Ok? E diz, por meio de toda oração e súplica, orando em todo tempo em espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja é maravilhoso isso. Vocês já leram isso? Quantas vezes? Isso é tão fresco para mim. A oração pode ser considerada o 7º item da armadura de Deus, porque é o meio pelo qual nós aplicamos os outros itens. Você não pode aplicar os outros 6 itens se não orar. Recebei a espada do Espírito, o qual é a palavra de Deus por meio de toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito e vigiando para isso, com toda perseverança e petição com relação a todos os santos. Você vigia no seu ler e orar, e no seu ler e orar é a favor dos santos. Bem, 2. A oração é a única maneira de aplicar Cristo como armadura de Deus. É a oração que torna a armadura disponível a nós de maneira prática. Vou parar por aqui, louvado seja o Senhor. Eu já deveria ter parado muito tempo atrás, mas ainda temos tempo. Vamos orar com o nosso vizinho por algum tempo e então os irmãos vão dizer quem virá para o microfone.